Olá, amados, graças e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Vamos refletir na palavra do nosso Deus. Eu leio com os irmãos um versículo do Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo de número 33, verso de número 7. Diz assim: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, lhe darás aviso da minha parte. Esses versos que antecedem o versículo que lemos falam sobre a figura do atalaia. O atalaia era a figura do contexto aqui do escrito profético de alguém que faz o papel de, comparando com os nossos dias, contextualizando, um segurança. Alguém que era colocado sobre a torre de vigília, e naquela torre de vigília tinha o papel importante de, como o próprio nome diz, vigiar todas as direções a que pudesse olhar, para ver se o inimigo não vinha, para ver se em tempos de guerra não haveria nenhum ataque surpresa ou algo que pudesse trazer dificuldades, problemas, no sentido de guerra e batalhas, sobre aquela cidade a qual ele estava colocado como vigia, como vigilante. E a Bíblia é bem clara, o profeta é bem claro, diz que aquele que estava ali tinha o papel de olhar, papel de vigiar e papel também de avisar. E havia algo bem interessante sobre esse aviso. Aqueles que ouvissem o tocar da trombeta do atalaia, ou seja, quando ele tocasse a trombeta, o inimigo estaria vindo. E se protegessem, certamente teriam mais chances de salvar a sua vida. Aqueles que não se protegessem e que fossem, por exemplo, mortos diante da ameaça do ataque do inimigo, eles certamente não poderiam colocar a culpa no atalaia, porque ele os tinha o avisado. E aqueles que fossem mortos e o atalaia porventura não tivesse avisado, a culpa da sua morte recairia sobre a própria vida do atalaia. E é uma figura que o Senhor usa para no versículo 7 ele dizer: olha, filho do homem, profeta, eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel, portanto ouve as minhas palavras e comunica ao povo. E pensar sobre esse texto é pensar sobre o nosso papel como cristão. Qual tem sido o nosso papel em relação a tudo isso que a gente tem vivido? Nós temos nos colocado junto às pessoas desse mundo, ansiosas, preocupadas, nervosas e sem terem o que dizer, estarrecidas diante de tudo isso, ou nós temos sido atalaias de Deus, pessoas que têm interpretado os fatos, os acontecimentos, entendido a soberania de Deus, entendido o agir de Deus nesse tempo. E como você pode falar, pastor, sobre o agir de Deus em meio a tantas coisas que estão acontecendo, tantas mortes ocorrendo e a doença só cresce, a cada boletim da nossa cidade só aumentam os casos? Irmãos, Deus está agindo, Deus está cumprindo um propósito. Eu falei essa semana com alguns irmãos e nessa comunicação que eu tive, eu deixei bem claro para eles que Deus está derrubando alguns ídolos que a nossa humanidade tinha, não só Balsas, mas o mundo inteiro tinha. Deus ele está derrubando o ídolo da ciência, Deus ele está derrubando o ídolo da economia forte, porque essa doença ela está atacando não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Aliás, ela veio do outro lado do mundo para o nosso hemisfério sul. Deus está derrubando o mito de que os políticos sabem de tudo, não sabem, estão perdidos, brigando entre si pela solução. Uns defendem isolamento horizontal, outros isolamento vertical, outros medidas mais drásticas, outros querem liberar tudo, enfim. Deus está derrubando muitos ídolos da nossa cultura, do nosso mundo ocidental e oriental, no sentido de que, mostrando para eles que não são essas coisas, ou nessas coisas que a gente deve colocar a nossa segurança, a nossa confiança. Eu até comparo ali com as pragas do Egito, onde para cada uma praga Deus está derrotando um grande Deus da cultura egípcia. Ou seja, algo em que os egípcios criam e confiavam, o rio Nilo, a agricultura, o próprio faraó. Então Deus está trazendo um julgamento, um juízo sobre o povo, mostrando para nosso mundo, para a humanidade, que há um Deus que é soberano sobre todas essas coisas e que isso vai parar quando Deus decidir que é hora de parar. Mas
voltando à questão, nós temos sido atalaias ou nós temos sido pessoas que estão olhando para esse tempo sem nenhum tipo de conexão com Deus ou sem nenhum tipo de palavra? É interessante que o chamado de Deus para Ezequiel é que ele seja atalaia. O chamado de Deus para mim, para você, para nós cristãos é que sejamos atalaia. Mas para isso é preciso prestar bem atenção no texto. Eu vou reler o texto para os irmãos entenderem. A ti, Ezequiel 33:7. A ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Irmãos, há duas ações necessárias, fundamentais, básicas, para que a gente possa ser atalaia. A primeira dela, ouvir as palavras de Deus. Ouvir as palavras de Deus. Querido, se você tem acessado muito mais a Globo News do que a presença de Deus em oração e leitura bíblica, você está falhando como atalaia de Deus. Você está miseravelmente dedicando muito mais tempo aos horrores dessa pandemia do que aquele que pode te fazer ter esperança e fé. Você está falhando na sua missão. Você não está sendo aquilo que Deus diz que você deve ser. Devemos nos alimentar da palavra de Deus, devemos nos alimentar da busca pela presença do Senhor, devemos nos alimentar da oração, porque na oração não é só falar com Deus, é também ouvir a voz de Deus, acalmando o nosso coração. É preciso ouvir a voz de Deus. Amados, mais importante do que ter um cargo, do que ter um nome, do que ter um título, do que ter qualquer outra coisa em termos denominacional, em termos da igreja, em termos do relacionamento com Deus, é ser amigo de Deus. Vou dar um exemplo. Jesus tinha um amigo que morava em Betânia, que tinha uma irmã chamada Marta e uma irmã chamada Maria. Ele se chamava Lázaro. Lázaro não foi um dos 12. Lázaro não esteve com Jesus durante todo o seu ministério acompanhando, assim como os outros estiveram, mas Lázaro era algo muito importante. Lázaro era um amigo de Jesus. Lázaro ouvia as vozes de Jesus, a voz de Jesus. Lázaro pôde, no tempo em que teve para se relacionar com Jesus, construir com ele um relacionamento sincero, verdadeiro. E Lázaro pôde contar com Jesus quando ninguém mais poderia fazer absolutamente nada por ele que não fosse o próprio Jesus. É preciso dar ouvidos à voz de Deus, é preciso dar ouvido à palavra de Deus, é preciso dar ouvidos àquilo que Jesus tem para nos comunicar nesse tempo. Porque é somente assim, irmãos, que vamos ser atalaias. Eu te constituí, pois, como atalaia sobre a casa de Israel. Eu te constituí como atalaia sobre a sua família, sobre as pessoas que você conhece, sobre os grupos que você tem contato, sobre as pessoas que estão se relacionando com você no seu trabalho, sobre as pessoas que você e só você pode alcançar. Mas para que você seja esse atalaia de Deus, é preciso você ouvir a voz de Deus. Depois que você ouve, é aí que você comunica. Ele diz: primeiro você ouvirá a palavra da minha boca, e então dará aviso da minha parte à casa de Israel. Ouça a voz de Deus, comunique-se com o seu Deus, para que então da sua boca saia palavras de bênção, saia palavras que proferem o amor de Deus, a verdade de Deus, a justiça de Deus, mas sem julgar, sem deteriorar, sem condenar ninguém, manifestando que Deus é gracioso, que Deus é soberano e que Deus está no controle de todas as coisas. Você só poderá falar disso, você só saberá falar disso à medida que você ouvir mais de Deus. É por isso que a gente não pode esquecer a palavra de Tiago, que diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, mais tardio ainda para se irar. Então veja que nós devemos estar prontos para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, para que então possamos proferir a palavra de Deus. Lembramos do apóstolo Paulo quando diz: sejam as vossas conversações coisas agradáveis, salmos, hinos, cânticos da parte do nosso Deus.
conversas que sejam temperadas, conversas que sejam e que promovam edificação. Sabe, desde o início dessa pandemia eu tenho escolhido literalmente não compartilhar, não por falta de informação ou por não querer informar, mas porque não entendo que seja o meu papel compartilhar os boletins, compartilhar notícias de morte, compartilhar nada nesse sentido. Não que eu esteja aéreo, eu estou acompanhando diariamente, acompanho os boletins daqui, os boletins de Paraibano, os boletins de onde eu tenho familiares, os lugares onde eles habitam. Tenho olhado, tenho visto tudo isso, tenho orado, tenho entregue na presença do Senhor todas essas coisas. Mas acima de tudo eu entendo que o meu papel não é esse, não é de compartilhar isso. Pelo contrário, é de compartilhar uma palavra de esperança, de fé, uma palavra até mesmo de retorno. Volte para os caminhos de Jesus, volte para a presença de Jesus, busque a Deus, aumente a sua intercessão, aumente o seu caminhar, a sua vida de comunhão, de intimidade com Deus. Esse tem sido o nosso objetivo diante de tudo isso, esse tem sido o nosso propósito: fortalecer aqueles que estão enfraquecidos, trazer e promover uma necessidade de entendimento de que eles precisam da fé que só Deus pode dar para aqueles que estão com dificuldades nesse momento, porque eu entendo que o Senhor nos colocou como atalaia, Ele há de requerer, e a promessa é essa, a palavra é essa, Ele há de requerer de nós o que nós temos feito com as pessoas com quem estamos convivendo. Temos trazido a elas entendimento e compreensão, ou temos simplesmente nos juntado a elas em meio à multidão de medo e de sentimentos negativos que têm se multiplicado nesse tempo de pandemia? Que o Senhor nos traga juízo, que o Senhor nos traga sabedoria, juízo no sentido de entendimento, compreensão do quanto essa palavra é séria e do quanto você e eu temos responsabilidades sobre as pessoas que conhecemos, para que então venhamos compartilhar a palavra de Deus, obviamente depois que ouvirmos e depois que meditarmos, depois que guardarmos no nosso coração, para que então essa palavra seja de Deus e não nossa, e edifique e fortaleça e traga salvação da parte de Deus a todos aqueles que estão perdidos, aflitos e necessitados. Que o Senhor nos abençoe nessa tarefa, que o Senhor nos abençoe nessa missão. Vamos orar? Senhor Deus, Pai eterno, sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um povo aqui na terra, a qual o Senhor já salvou, a qual o Senhor lavou, remiu, purificou com teu precioso sangue, ó Deus, e tem, ó Deus, promovido neste povo e por meio deste povo, ó Deus, a multiplicação de discípulos. Pai, que o Senhor traga sobre nós, ó Deus, o senso de responsabilidade necessário para que, ó Deus, possamos abrir a nossa boca e falarmos abertamente sobre a salvação que há no nome de Jesus. Para que, ó Deus, num tempo de desesperança e desespero, ó Deus, possamos mostrar aquele que é a nossa segurança e a nossa esperança, Jesus, a rocha sobre a qual firmamos os nossos pés. Pai, por favor, traga, ó Deus, edificação, sabedoria, coragem, ousadia do teu Santo Espírito para aqueles que se sentem enfraquecidos diante dessa preciosa e maravilhosa missão. Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor usa exatamente os fracos, os pequenos, ó Deus, as pessoas, as coisas insensatas desse mundo. Pois sabemos, ó Deus, a nossa insignificância, sabemos o nosso, ó Deus, a nossa dificuldade, a nossa falta de sabedoria, sabemos muitas vezes, ó Deus, até mesmo do nosso próprio pecado, seja de orgulho, seja de omissão, que, ó Deus, vem sobre a nossa mente e que nos faz, ó Deus, nos sentir incapaz. Mas o Senhor é quem capacita, o Senhor é quem traz, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, todo o poder para que sejamos tuas testemunhas. Portanto, ó Deus, nesse Espírito e no poder que há no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, ajuda-nos
a falar e a compartilhar do Teu precioso e maravilhoso amor, para que, ó Deus, as pessoas que nos ouçam sejam tocadas por Ti e sejam, Deus, alcançadas por Ti e para Ti. Nós oramos, nós pedimos e já nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Um forte abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, lembrando que logo mais à noite temos a mensagem, a continuidade das nossas mensagens falando acerca do Evangelho, que é o antivírus de Deus para a vida pecaminosa que o inimigo quer que tenhamos e para a constituição, o estabelecimento das bênçãos de Deus através da salvação nas nossas vidas. Forte abraço, fiquem na paz, até a noite.